Se você quer ser admirado e ter o respeito de qualquer um, se você quer treinar as pessoas para ter respeito por você sem elas saberem, e se você quer mandar uma mensagem subliminar para o consciente das pessoas de que você é digno de ser respeitado sem que elas percebam, se você já sentiu que não tem o respeito que merece, como se as pessoas se aproveitassem naturalmente de você ou te vissem de uma maneira que você gostaria que elas não conhecessem, esse vídeo é pra você. E aí, cérebros, se vocês gostam de desenvolvimento pessoal, dicas de estudos, se inscreva. Como impor respeito para as pessoas te tratarem melhor. Se toda aquela introdução do começo se parece com você, você considerou que isso pode ter menos a ver com a forma como os outros o veem e mais a ver com a forma como você se mostra? O quanto as pessoas o respeitam é determinado por você, não por eles. A perspectiva que você causa nas pessoas sobre você terá um efeito de como elas te tratarão. Se você for uma pessoa fraca e as pessoas verem isso em você, elas te tratarão muito mal. Elas não vão te dar o respeito que você quer e deseja. Você agindo dessa maneira ainda corre muitos riscos de pessoas se aproveitarem de você. Mas se as pessoas te veem como uma pessoa forte, na grande parte das vezes elas vão te tratar com respeito. Quando você adquire o estado de espírito de ser forte, as pessoas não vão querer tirar a vantagem de você. Na verdade, algumas vão querer te agradar ou puxar o seu saco. Vou usar um cachorro como exemplo. Para as interações entre humanos, alguns cachorros têm muita confiança. Eles virão até você, mas alguns sentem muito medo de pular em você. Até mesmo a criança com mais medo de cachorro pode encontrar um amigo nele. Mas alguns cachorros não conseguem interagir com outros cães, porque a sua personalidade é um problema. Outros cães percebem sua extrema submissão e atacam. Seus instintos medrosos transmitirão para o mundo: eu sou uma vítima. Para alguns cachorros, a situação pode ficar tão ruim que algo precisará ser feito. Para aumentar a sua confiança, para que todos os cães que ele passe não tentassem atacá-lo. Talvez o mais recomendável é treiná-los para andar com mais atenção. Li em algum lugar que o rabo de um cachorro no ar sinaliza confiança. Os cachorros que sempre são intimidados sempre por outros cachorros sempre estão com o rabo enfiado entre suas pernas. Então, como alguém reconhece se você é fraco ou forte? Se você é digno de ser respeitado ou não? Eles determinam isso através da sua linguagem corporal. A linguagem corporal é uma forma de comunicação não verbal, em que você usa a postura, gestos, olhares, movimentos e expressões faciais. Essas serão mensagens subliminares que enviaremos para o subconsciente das pessoas sem que elas percebam. Agora, vou te ensinar a lei do efeito, que é uma força que governa silenciosamente em sua vida. Até que você treine um cachorro, quem tem medo de outro cachorro agir de forma diferente, ele vai abaixar o rabo de medo cada vez que outro cachorro se aproximasse dele. Esse era o sinal de que ele é o fraco e fácil de atacar. Por que ele reage assim? No reino animal, qualquer circunstância percebida como ameaçadora obtém uma das três respostas: lutar, fugir ou congelar. Tomamos decisões biológicas semelhantes todos os dias, embora a partir dessas ameaças menos existenciais. Nessas situações, a resposta que nos motiva não há de lutar, fugir ou congelar. Somos movidos por uma função semelhante, mas menos automática. É a chamada lei do efeito. E isso não está em nossa genética. É um conjunto de comportamentos que aprendemos com o tempo. A lei do efeito é simples. Fazemos coisas que produzem um resultado positivo com mais frequência e evitamos coisas que produzem um resultado negativo tanto quanto possível.
É curioso essa lei do efeito, quando você olha ao redor e vê as pessoas regularmente e alegremente fazendo coisas que levam a resultados negativos em suas vidas. Você não pode deixar de se perguntar se isso é verdade. Se a lei do efeito direciona nossas decisões em direção aos resultados desejáveis, por que que as pessoas sempre têm medo quando têm oportunidades? Por que não comem alimentos saudáveis se sabe que se sentem melhor comendo alimentos saudáveis? Porque elas permitem que outras pessoas os desrespeitam se elas ficam mais felizes quando têm mais confiança. A resposta é claro. Esta é uma das maiores falhas dos humanos. Otimizamos tudo para o curto prazo. Você foge da oportunidade porque isso faz se sentir seguro agora, embora se arrependa mais tarde. Você come de forma prejudicial à saúde agora, porque ela libera substâncias químicas que o deixam feliz, que você não percebe que está enganando você até que elas passem e você se sinta doente. Você não se defende porque é mais fácil deixar as pessoas o desrespeitarem. Isso é chamado de primeiro alívio. A primeira associação positiva que você faz comportamento ou resposta a uma situação, como somos naturalmente pensadores de curto prazo, otimizamos para o primeiro alívio, sem perceber que isso leva ao oposto do que realmente queremos. Eventualmente, você percebe que não está obtendo grandes resultados, mas a essa altura você formou um hábito e é difícil de quebrar. O que você precisa fazer em vez disso, é otimizar para o segundo alívio, aquilo que você realmente deseja. Então, vamos para o tópico segundo alívio: como lidar com o desconforto e obter o respeito. Somos pensadores de curto prazo, porque é fácil conectar o que fazemos com resultados imediatos. Quando seu chefe te dá somente tarefas ruins, é fácil sua reação ser silenciosa para evitar o confronto. Isso é bom até, mas esse é o primeiro alívio. Mas se você quiser, no seu trabalho, assumir tarefas que te entusiasmem, é necessário que você otimize novamente. Você tem que abrir mão do conforto do primeiro alívio. Isso para todas as áreas da sua vida, não é apenas para o trabalho. O segundo alívio é o que leva ao sucesso de longo prazo. Você não é igual um cachorro que pode forçar a responder de forma diferente. Você tem um pouco mais de dificuldade, porque ninguém vai forçá-lo a se concentrar em seus objetivos de longo prazo. Mas existem algumas coisas que você pode fazer que as pessoas o respeitarão e mudem a maneira como elas o tratam. Identifique onde você desiste do poder ou se permite ser dominado, o que leva a resultados indesejáveis. Você provavelmente não consegue lidar com todas as coisas, todos os aspectos da sua vida, mas provavelmente existem certos relacionamentos ou circunstâncias que você é mais passivo ou submisso. E às vezes, tudo bem, você deseja se concentrar nas áreas em que sabe que deseja ganhar mais respeito. Então, crie um script alternativo para que essas situações sejam implementadas ao longo do tempo. Pense em como você responderia nas circunstâncias perfeitas. O que você diria? Como você diria isso? Como você se retrataria isso? Você não vai conseguir alcançar a versão ideal de você na primeira tentativa, mas vai lhe dar algumas dicas sobre como começar a fazer a transição para um você mais autoconfiante e altamente respeitado que vê em sua cabeça ou em sua mente. Pratique a autoconfiança. Se você se imagina repreendendo alguém ou dominando outros, desacelere um pouco. Provavelmente é toda a sua agressão reprimida que nunca saiu. Esse tipo de reação pode parecer bom no momento, mas não vai realmente lhe dar o que você está procurando. Lembre-se do perigo do primeiro alívio. Em vez disso, pratique se levantar de uma maneira completamente calma
Esse é o tipo de comportamento que chama a atenção de alguém, mesmo que essa pessoa não o reconheça externamente, mas ela impõe respeito, fazer com que as pessoas o respeitem e te tratem como você deseja ser tratado, é uma parte muito importante da vida. Agora que você entende um pouco da psicologia, da fisiologia por trás disso, provavelmente já pensou em alguns cenários em que poderia colocar em prática. Caso contrário, aqui estão algumas áreas comuns em que a maioria das pessoas luta para ser tratada com respeito, na quais você pode achar útil trabalhar. Como você fará para obter melhores tarefas de trabalho? Só dizer proativamente ao seu chefe que quais tipos de projeto você deseja trabalhar e isso irá treiná-lo para pensar em você para essas atribuições. Se ele começar a pensar em você como alguém com uma opinião forte sobre essas coisas, provavelmente vai começar a perguntar o que você quer fazer e não vai presumir que você vai concordar com qualquer coisa. Você começar a falar perto de estranhos. Poucas pessoas se sentem confortáveis em contribuir para um grupo quando não se conhece ninguém. Mas se você se esforçar para fazê-lo, mesmo que seja um pouco, você se tornar mais um líder que merece respeito. Seja o que for que você trabalhe para melhorar, o principal requisito será o mesmo: o desconforto. Você não vai se sentir confortável em fazer isso. Você achará difícil de fazer. Fazer-se se esperar por aquele segundo alívio não é algo que vem naturalmente. Mas com perseverança é uma mentalidade de melhoria gradual. Você pode ficar tranquilo sabendo que está a caminho de fazer uma grande mudança na forma como se apresenta ao mundo e no respeito que impõe as pessoas ao seu redor. Ser respeitado é uma coisa, mas impor respeito são outros 500. E para certas pessoas é uma habilidade inata. Pesquisas indicam que muitas vezes membros de uma equipe ou um grupo julgam seus líderes, não pelo seu desempenho, mas pela sua aparência. Isso é ainda mais importante quando se leva em consideração o fato de que a maioria das pessoas forma uma primeira impressão fixa de outra em 7 segundos. Diante disso, criei a segunda parte desse vídeo, que é como dominar a sua linguagem corporal e passar a seguinte mensagem para as pessoas: este é quem eu sou e eu sou digno de respeito. Quando o vídeo estiver pronto, vou colocar aqui na descrição. Mas pode ser que quando você estiver vendo isso, já tenha o vídeo aqui. Confiro na descrição. Galera, me respondem a seguinte coisa aqui nos comentários: como as pessoas te tratam, como elas te veem e o que você está fazendo para mudar isso. Se você tiver alguma dica de vídeo, coloque também aqui nos comentários. As ideias apresentadas nesse vídeo e o nome deles eu vou colocar aqui na descrição. É isso, galera. Não se esqueçam de se inscrever. Fui!